Fala galera, já assisti a Invocação do Mal 4, O Último Ritual, o filme que encerra aqui, querendo ou não, essa franquia tão bem sucedida, tão famosa de Invocação do Mal? Ou será que ela é também uma passagem de bastão para uma nova geração? Porque ficam pontos ali bem importantes e interessantes dentro dessa estrutura toda que é colocada em Invocação do Mal 4 aqui. Para começar, esse filme aqui ele é dirigido pelo Michael Chaves, o mesmo diretor do Invocação do Mal 3, que foi talvez o filme menos bem recebido de toda a franquia que tem de Invocação do Mal, tá? E daí eu não vou falar em relação às spin-offs, em relação a Freire, em relação a Annabelle e tudo mais, mas se a gente pegar exclusivamente Invocação do Mal, o terceiro filme ele destoa muito porque ele sai daquela estrutura tão bem estabelecida pelo James Wan nos dois primeiros filmes, que era a relação toda da família e da casa. E o quanto que o James Wan conseguiu tornar as casas dos dois primeiros filmes também peças fundamentais para contar a história que estava contando lá. E aqui no 4, a gente volta muito pro básico que fez também Invocação do Mal ser bem sucedida. A gente volta assim para uma estrutura de uma casa, onde tem uma família que começa assim a ter questões que vão acontecendo, que vão se ampliando, que vão perdendo um controle, até a gente ver a reunião dessas duas famílias. E por que duas famílias, tá? Porque o Ed e a Lorraine, eles obviamente sempre estiveram presentes, né, nos mais de 1000 casos que eles estiveram envolvidos durante toda a sua trajetória ali, com essas famílias todas. Só que agora a gente tem uma expansão dos Warren, querendo ou não. Por quê? Uma peça que não era tão bem desenvolvida na trajetória de Invocação do Mal, daí falando principalmente dos dois primeiros filmes, que era a filha, que era a Judy, ela agora sim é uma peça fundamental para toda a história que acontece aqui nesse quarto filme. Ou seja, a gente tem essa ampliação da família também. A gente tem não só a Judy, a gente tem também o Tony. O Tony, ele é o personagem que está sendo quase o espectador que está chegando nesse universo, tá? Um espectador novo que está chegando no universo, que daqui a pouco assim ele não vai ter visto com uma atenção, com um esmero os outros Invocação do Mal, para chegar agora e assistir o quarto filme. Ou seja, tudo vai sendo apresentado pro personagem do Tony também, que ele tá entrando nessa família porque ele é o personagem que tem um relacionamento com a Judy, e um relacionamento que não é um mero relacionamento. É realmente algo bem contundente, digamos assim, o relacionamento dos dois. E quando a gente tem a reunião dessas duas histórias, tá? A reunião dos Warren com a reunião da família que está passando por tudo que está passando, o filme ele mostra um grande sentido do porquê que esse caso realmente era o tal caso que os Warren nunca conseguiram realmente elucidar. O caso que os perseguiu e o caso que foi tão impactante por ser também assim uma peça fundamental de toda a sua trajetória, tá? E eu tô cuidando muito com o que eu tô falando aqui, né? Porque essa aqui é uma crítica sem spoilers, teremos também, né, aquele serviço tradicional, teremos a crítica completa com spoilers também, saindo em breve, ou já saiu no canal, dependendo do momento que tá assistindo esse vídeo aqui. E o quanto, cara, que a Judy, ela é talvez a personagem que tem a maior influência em tudo para fazer realmente essa história desenrolar. E eu gostei muito de como que eles fazem isso ir num crescente, tá? E tem uma peça fundamental do Michael Chaves de pegar e, primeiramente, quando se volta para o básico de Invocação do Mal, quando se volta para a história de uma família que está toda ali colocada numa casa onde eles também não têm como sair daquela casa ali por questões financeiras e precisam sim ter alguma maneira ali de continuar vivendo naquele lugar que eles estão vivendo, apesar de tudo que está acontecendo, apesar de não ter como continuar ali dentro, mas essas questões todas, elas também voltam aqui, e isso tudo volta muito para o básico também do que fez a Invocação do Mal ser tão, né, importante nessa trajetória, muito colocada dentro de trazer aspectos do suspense e do terror de algo bem realizado, tá? Algo muito bem desenvolvido para tornar esse suspense não aquele suspense que de vez em quando ele começa a acontecer de uma maneira mais comum nos filmes, como uma questão do jumpscare, tudo mais. Ou seja, é muito atenção criada para justamente te entrar
de cabeça dentro do horror, dentro do terror que está acontecendo ali. E o Michael Chaves, né, ele consegue fazer isso de uma maneira bem interessante. Por quê? Não tem como não comparar, como a gente está voltando para o básico, ao que o James Wan tinha estabelecido nos 2 primeiros filmes, tá? Ou seja, é muito forte a maneira como ele tem que tentar construir a sua história, da sua maneira, tendo em paralelo algo criado ali por alguém que fez isso funcionar tão bem. E fez criar não só no universo de Invocação do Mal, mas ampliou esse universo para que existissem também as spin-offs. As spin-offs elas só acontecem porque Invocação do Mal deu tão certo. Então, o Michael Chaves ele estava num terreno muito perigoso ali para ele conseguir contar essa história. E eu acho que ele se sai muito bem, tá? Mesmo que o filme, de vez em quando, pareça que ele está mudando de tom. Como tu tem que contar, né, duas histórias rolando em paralelo, até que elas realmente vão se encontrar e vão realmente fazer sentido do porquê que elas estavam sendo contadas em paralelo, que remontam muito ao prólogo do filme, tu precisa sair um pouco do tom de vez em quando, assim. Então ele usa alguns artifícios que até acabam destoando um pouco da história dentro desse clima todo, né, de ir provocando essa tensão. Só que é necessário. Por quê? Como a gente tem tão bem já estabelecido quem é o Ed e a Lorraine, a gente não tem estabelecido a juridicoidade que ela está, e ainda mais com mais um personagem que se torna um personagem tão importante para a família como o personagem do Tony, tu precisa dar um tempo realmente para desenvolver não só a relação dos dois, mas também essa nova personagem ali, que agora é uma personagem que não é mais uma criança ou uma adolescente, ela já é uma adulta. E se ela vai realmente ser tão importante quanto ela é para a história, tu precisa dar tempo sim para conseguir desenvolver essa personagem também, e com tudo que vem acontecendo com ela também, e conseguir dar essas explicações também do porquê que ela tem também coisas como a própria Lorraine. Então, é difícil, cara, transitar por todo um caminho onde tu tem em paralelo a história toda ali tão bem contada pelo James Wan, tão bem estabelecido pelo James Wan, e ir contando ao mesmo tempo a história dessa outra família, até que essas duas coisas realmente vão se cruzar. E eu acho que ele se sai bem. Mesmo que essas mudanças de tom que o filme precisa ter para conseguir desenvolver, de vez em quando ele dá uma tirada um pouco assim do que é o maior do que está acontecendo. Mas não tem outra maneira também de, acredito, tá, de conseguir fazer essa história funcionar se ele não desse espaço, se ele não desse umas mudanças de tom também. Esse ponto eu acho que vai trazer, por mais que eu ache necessário, algum ponto de reação negativa a algumas coisas do filme, tá? Porque ele tem esse tom todo, né, de uma demora para algumas coisas que nos outros filmes eles já estavam mais claras para poder acontecer. Mas ao mesmo tempo, galera, é a Invocação do Mal. Ao mesmo tempo, a gente está entrando dentro de um universo onde o suspense ele é muito bem pensado, onde a tensão ela é muito bem criada e ela é muito bem estabelecida para a gente chegar e entrar realmente no terror. Então, tudo aquilo que fez Invocação do Mal funcionar lá atrás, e principalmente nos 2 primeiros filmes, ele está aqui colocado novamente no Invocação do Mal 4. E pode não ser, talvez, assim, o filme perfeito para encerrar toda essa franquia, principalmente com a Vera Farmiga e com o Patrick Wilson ali como, né, esse carro-chefe de protagonismo, mas, ao mesmo tempo, ele é um filme bem coeso e ele é um filme que consegue, dentro do gênero, chegar nos pontos estabelecidos que ele precisa chegar. Ele sim vai criar essa tensão, ele sim vai criar esse medo dentro do que está acontecendo ali e te dá também algo que eu já tinha achado bem interessante falado pelas primeiras impressões dos críticos americanos que saíram na semana passada, que ele tem um final bem emocional e é um final que conversa bastante até com o público que se afeiçoou a esses personagens ali, e se afeiçoou a história dessa família, e se afeiçoou também ao que passa, né, esses personagens. Tem até um ponto que é bem interessante, assim,
A gente começa o filme em 64, depois a gente vai para 86. E em 86, né, o mundo, a gente acompanhou por uma passagem de tempo, né? Toda a franquia de Invocação do Mal. Em 86, o mundo ele já está mais diferente, ele já está um mundo onde existe até o caça-fantasmas. E o quanto que o Ed e a Lorraine, por uma sequência simples, cara, boba, besta no começo do filme, eles têm que enfrentar algo que se conhece pela história desses personagens por causa do momento do mundo em que eles estavam também, né, confrontando o que eles estavam confrontando em cada caso, encontrando o que eles estavam encontrando em cada caso, mas a questão toda da desconfiança do público em geral e a descrença, principalmente do público em geral, por tudo o que eles realmente estavam vivendo, falando o que estava acontecendo e vivenciando o que estava acontecendo, trazendo as provas do que estava acontecendo. E isso o filme ele consegue até mostrar de um jeito assim bem curioso ao relembrar algo lá de trás, cara, chamado Caça-Fantasmas também. Então, galera, pô, é um filme que vale muito a pena, quero muito saber a opinião de vocês. Se já assistiram, coloquem embaixo nos comentários o que acharam. Se não assistiram ainda, expectativa de vocês. Lembrando que ou a crítica com spoilers já saiu, ou ela vai sair, depende do momento em que vocês já estiverem vendo aqui esse vídeo aqui. Não esqueça também, galera, de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.